Olá pessoal, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui. Meu nome é Dr. Renan Bucco. Eu sou fisioterapeuta de formação, tá? Para quem não me conhece, e atualmente eu trabalho atendendo diversos tipos de problemas emocionais. E nessa aula vocês vão conhecer um pouco mais sobre ansiedade, tá? Só para falar um pouquinho mais de mim antes de entrar nesse tema. Como eu falei, eu sou fisioterapeuta por volta mais ou menos 12 anos. Sempre trabalhei com várias terapias manuais, atendendo vários tipos de problemas de dor crônica, enfim. Só que depois eu fui percebendo a interferência da mente nesses processos de dor, nesses sintomas físicos que as pessoas apresentavam. E aí, enfim, eu fui estudar a mente humana, quais as interferências possíveis da mente nesses sintomas. E realizei diversas formações sobre a microfisioterapia, foi uma formação que eu fiz, ela completa. Estudei a nova medicina germânica, estudo ainda constelações familiares e hoje eu sou especialista em hipnoterapia avançada, onde eu vou falar um pouco mais sobre a hipnoterapia. Aqui nessa aula vocês vão poder entender um pouco mais como a hipnoterapia pode ajudar vocês, tá? E mais especificamente em problemas relacionados à ansiedade, que é o tema de hoje dessa aula. Tá bom, pessoal? Vamos começar então. Eu deixei ali o meu contato para quem quiser ver lá o meu Instagram, para quem quiser seguir, tá? Tem meu Facebook, tem o meu site, tá bom? Bom, eu espero nessa aula poder realmente fazer a diferença na vida de cada um de vocês que estão vendo essa aula, tá bom? Fica até o final dessa aula, que no final eu vou passar uma dica e um treino de auto-hipnose, uma auto-hipnose guiada com todos vocês, para vocês quebrarem esse ciclo de ansiedade que vocês sentem durante todo o dia aí, que vocês sentem esse desconforto que acaba prejudicando vocês em diversas áreas da vida de vocês, tá? Vamos lá? Bom, ansiedade. O Brasil é o país que mais sofre com pessoas. As pessoas no Brasil são as pessoas que mais sofrem de ansiedade. Em números, a gente pode dizer que quase 10% da população brasileira sofre de ansiedade. É o país que mais tem pessoas sofrendo de ansiedade no mundo, tá? Quase 19 milhões de pessoas no Brasil sofrem de ansiedade. Então você não é o único que está nesse barco, tá? E a ansiedade, ela é apenas um rótulo, tá, pessoal? A gente precisa entender realmente o que é a ansiedade, tá? A ansiedade é um nome que se dá a um conjunto de sintomas, ok? E a gente precisa entender o que esses sintomas querem dizer pra gente, tá? Eu escuto muito por aí, às vezes, as pessoas falarem também de que a ansiedade ela pode ser genética. Isso, tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Hoje a gente sabe que novos estudos da epigenética, quem quiser procurar, um autor que iniciou os estudos da epigenética, que é o Bruce Lipton, ele diz que a genética não é tão importante assim, mas sim o ambiente é importante. Como você percebe o ambiente, como você percebe as coisas ao seu redor, como você lida com os relacionamentos, como você percebe o mundo. É isso que realmente pode modular a sua genética. É o que está acima da genética. Então não acreditem que vocês tenham um problema de ordem genética e que você está fadado a ser como seu pai, como seu avô. Isso já passou desse tempo, tá bom? Então essa ansiedade que se ouve por aí é um jargão, é um nome que se utiliza e na grande maioria das vezes para vender medicamento, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre remédios também, sobre medicamentos. Vocês vão entender um pouco mais como os medicamentos atuam, o que eles fazem, tá? Bom, eu citei aqui, listei alguns sintomas, né, que são mais comuns para quem tem ansiedade, os sintomas que se manifestam no corpo físico, tá? Os mais comuns que as pessoas sentem é o quê? Taquicardia, que é aquele batimento acelerado do coração, né? A sudorese, que é o suor nas mãos, né? O enjoo, né? Um desconforto gástrico, né? Uma dor de estômago, até mesmo uma diarreia, uma tensão muscular,
As pessoas relatam muita agitação, né? Agitação nas pernas, né? As pernas inquietas é muito comum, né? Confusão mental, porque quando a gente está sob o comando de uma emoção, a nossa parte racional ela debilita. Vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E sintomas depressivos, eu vou falar sobre isso também um pouco mais para frente, tá? Porque muitas pessoas têm ansiedade, têm depressão também em conjunto, tá? Bom, entrando um pouquinho na área de medicamentos, pessoal, é importante, como eu estava falando lá, a ansiedade é só um rótulo. Porque a ansiedade, esses sintomas todos que eu listei para vocês, eles são decorrentes de uma construção de emoção, de emoções que você vivenciou ao longo da sua vida, tá? Vamos imaginar que essa construção dessas emoções que vocês tiveram ao longo da sua vida, lá desde da infância bem tenra até os dias de hoje, essa construção, vamos imaginar como se ela fosse uma panela de pressão. Cada emoção que você vai experimentando ao longo da vida vai se condensando dentro dessa panela de pressão. E chega um certo momento na nossa vida que é como se essa panela ela quisesse explodir, né? Que a gente vê muito comumente as pessoas apresentarem síndrome do pânico. A gente fala que essa panela está quase explodindo, que essa construção de emoções que você vivenciou, essa panela que é a sua mente ela não consegue suportar mais, tá? Medicamento, o que o medicamento faz com todas essas emoções que você vivenciou ao longo da vida? Ele resolve, ele ressignifica, ele reprograma essas emoções, ele retira a carga emocional de toda essa construção? Não. Tá? É importante a gente entender que medicamento, ele remedia, remédio, ele remedia, tá? Ele não resolve o problema, tá bom? Ele pode ajudar muito em alguns casos por um período. Porém, eu queria salientar aqui, muitas pessoas que fazem uso de medicação a longo prazo, usam continuamente medicação e acabam deixando de olhar para si mesmo, olhar para suas dores, né? E assim, essas pessoas acabam por não resolver os problemas, tá? Então, a maioria dos medicamentos que são usados aí para ansiedade, os ansiolíticos, né? Os benzodiazepínicos, né? Eles possuem 3 classificações, tá? Os de curta duração e de duração intermediária, tá? Que eles vão estar resolvendo casos mais, vamos dizer assim, menos graves de ansiedade. Eles vão funcionar como um indutor de sono, tá? Um tranquilizante, tá? E tem os remédios também, os ansiolíticos de longa duração, né? Os mais utilizados aqui no Brasil são Valium e Rivotril. E eles vão estar atuando especificamente para quem já tem o transtorno de ansiedade, tá? Como eu citei antes, esses medicamentos eles vão ajudar por um período. Eu fico muito preocupado com pessoas que acabam por usar medicamento por uma longa data, uso contínuo, e acabam por ter várias reações e efeitos colaterais com o uso desses medicamentos. Imagina que esse medicamento ele está anestesiando aquela panela de pressão. Ele não está tirando aquela dor dentro daquela panela de pressão. Ele não está olhando para aquela panela de pressão. Ele não está ressignificando aquela panela de pressão. Ele está simplesmente fazendo com que você não sinta. Porém, a pressão continua. Esse é o grande problema. Por isso que eu sou adepto da pessoa muitas vezes precisar do medicamento, ela vai tomar o medicamento, mas procurar outras terapias para auxiliar ela, a olhar para a dor dela. Tá? Então eu trago aqui um dado do CEBRID, que é um centro brasileiro de informações sobre drogas psicotrópicas. É um centro que foi criado pela Unifesp, né? O centro do departamento médico da Unifesp. Eles, nos estudos deles, eles observaram que realmente esses medicamentos eles podem causar uma dependência. E quando a gente acaba por depender desses medicamentos, nosso corpo ele começa a desenvolver uma resistência. E essa resistência, muitas vezes, faz com que as pessoas queiram aumentar a dose do medicamento. Aquilo vai virando uma bola de neve. Tá? E existem as pessoas que querem aumentar a dose dos medicamentos, existem as pessoas também que precisam retirar e desmamar dos medicamentos. Tá? Essas pessoas que fazem esses desmames dos medicamentos
depois de usar por um longo período, muitas das vezes elas podem sofrer crise de abstinência também, é muito comum. E o CEBRID, esse órgão, ele avaliou essas pessoas e constatou que essa dependência medicamentosa ou até mesmo essas crises de abstinência desses medicamentos podem causar vários sintomas, tá? Então, muitos de vocês que estão me vendo aqui podem estar sentindo irritabilidade, insônia, dores corporais ou até mesmo, em casos mais sérios, convulsões. São alguns efeitos colaterais que esses medicamentos podem trazer. Tá? Outros efeitos, existem vários outros efeitos colaterais que essas medicações podem trazer, tá? Como, por exemplo, comprometimento da cognição, tá? Aumento do risco do suicídio. Por que aumenta o risco do suicídio? Imagina que aquela panela de pressão está prestes a estourar. Imagina que uma pessoa quer retirar o medicamento e ela ficou anos a fio se medicando, anestesiando a dor dela. Em um determinado momento ela resolve tirar, não está se sentindo bem, e às vezes até por ela mesma, sem auxílio de um médico. É como se aquela panela de pressão ela fosse explodir. E a única saída que a pessoa encontra para acabar com a dor dela é realmente um pensamento de suicídio, um pensamento de retirar a própria vida. Mas o que é de fato ansiedade, né? A gente listou todos aqueles sintomas físicos, né? A taquicardia, a agitação, a sudorese, né? Mas o que é de fato ansiedade, né? Eu quero ajudar você a entender, porque para você se livrar dessa ansiedade, primeiro você precisa entender o que é de fato ansiedade, tá? É a primeira chave para você se curar. Não adianta você ir no médico ou você não ir num terapeuta ou qualquer outro tipo de trabalho psicológico sem você entender realmente, de fato, o que é ansiedade. Ansiedade nada mais é, pessoal, do que um estado de alerta da sua mente. Um estado de vigília exacerbada que sua mente se encontra para te proteger de algum perigo que possa acontecer, tá? E esse estado de alerta constante, onde você fica se preocupando com tudo ao seu redor, com as coisas que podem acontecer no futuro, ele é gerado por uma emoção. É importante a gente entender que a causa principal, a causa primária da ansiedade são duas emoções, tá? É difícil a gente dar nome para as emoções, porque emoção você sente no corpo, né? Mas essas emoções são medo e impotência, ok? Toda vez que você sente medo de alguma coisa que possa acontecer com você de ruim, e impotência, que é a sensação de você não conseguir resolver aquela situação, a sensação de insegurança de você estar de frente para com aquela situação, certo? Toda vez que você sente essas duas emoções, você se torna uma pessoa ansiosa. Você vai acabar por sentir aqueles sintomas que eu descrevi, certo? E medo e impotência resultam em uma coisa que se fala por aí, que é a angústia, né? Aquela sensação do peito ruim que você sente, aquele aperto no peito, né? Então a gente tem que ir descascando essa cebola para entender o núcleo principal da ansiedade. Sempre que você sente medo e impotência, né? Seja para você, por exemplo, apresentar uma prova na faculdade, né? Apresentar um trabalho, né? Falar com seu chefe, resolver uma questão importante familiar. Sempre que você estiver com medo e se sentindo impotente com relação a isso, os sintomas da ansiedade vão se manifestar. E por que esses sintomas se manifestam? Não é aleatório isso. Isso é fisiológico. É importante a gente entender que o nosso corpo, quando sente tudo aquilo que eu listei, taquicardia, né, a vasoconstrição, que vai fazer com que o sangue circule mais rapidamente no seu corpo, todos esses sintomas, o aumento da pupila, a dilatação da pupila, todos esses sintomas, eles vão fazer com que o seu corpo esteja preparado para a luta. Esse é o grande problema, é que a gente acaba dimensionando os nossos problemas e a nossa mente entende que a gente vai para uma guerra, literalmente, ok? Então, vários hormônios são descarregados no nosso corpo para que a gente possa lutar ou fugir. Esse é o papel do nosso sistema nervoso autônomo. Fazer com que a gente lute ou fuja da situação.
Em alguns casos, muitas vezes, de ansiedade exacerbada, a pessoa ela paralisa, ela não consegue dar um passo adiante, não consegue fazer nada. E essa paralisação é muito séria, porque pode atrasar várias áreas da sua vida, não é? Bom, uma outra coisa importante que as pessoas têm também é de reprimir essas memórias, né? E eu vou facilitar o entendimento de vocês, o porquê que vocês reprimem tanto essas memórias, né? E por que essas memórias vão atingindo um patamar mais alto, fazendo com que aquela panela de pressão até estoure. Que seria, no caso, uma síndrome do pânico, por exemplo, que quando você perde total controle sobre si mesmo. Tá? Bom, para isso é importante a gente entender a mente. Por que a gente não consegue controlar essa panela de pressão? Por que a gente não consegue controlar esses sentimentos? Tá? É importante a gente entender que a mente, aqui nesse slide a gente vai dividir a mente em duas partes, tá? Em mente consciente e mente subconsciente, tá? Você precisa entender qual é a função da mente subconsciente e qual a função da mente consciente. Esse entendimento vai fazer com que você realmente entenda o porquê que você não consegue controlar todo esse turbilhão de emoções, tá? Bom, a mente consciente, vamos falar dela primeiro, é a nossa mente que representa 5%, apenas 5% de todos os processos cerebrais que ocorrem com a gente, dentro do nosso cérebro. Tá? Ela é muito mais fraca do que a mente subconsciente. Tá? Alguns estudos falam que a mente consciente ela trabalha num nível de velocidade de 40 bits de informação por segundo. E a mente subconsciente vai trabalhar num nível de 1 milhão ou até 10 milhões de bits por segundo, de informações por segundo. O cérebro processa muito mais informações. E a mente subconsciente é que te controla, não é o seu consciente. Tá? A mente consciente ela é pautada tanto na análise, tá? Que é esse topo desse iceberg que você está vendo aí, tá? Essa parte menor. Ela é pautada na análise e na razão, né? Você vai utilizar da análise e do raciocínio para poder entender os seus problemas e para poder tomar decisões na sua vida. Essa mente é que vai dizer para você o que é certo e o que é errado, tá? Qual cor que você gosta, né? Que tipo de comida que você quer. Essa mente é a mente que escolhe. Tá? E nessa mente também existe a força de vontade. Depois a gente vai voltar e falar um pouquinho mais sobre a força de vontade. Vocês vão entender o porquê que a força de vontade não consegue solucionar um problema emocional que está dentro do subconsciente. Tá? Bom, como eu falei, o subconsciente é muito mais forte. É nele que está a história da sua vida. Tudo que você vivenciou de emotivo, todas as emoções que você experimentou estão registradas no subconsciente. Desde lá de trás. Desde quando você estava dentro da barriga da sua mamãe até os dias de hoje. Tudo que você vive de emocional vai ficando gravado. Tá? E essas emoções vão fazendo com que você mude seus comportamentos. Tá? E uma outra característica da mente subconsciente importante, que está atrelada a essas mudanças de comportamento perante as emoções que você vive, é a autopreservação. A mente subconsciente ela vai fazer de tudo para te preservar. Para que você não encontre novamente esse perigo que você viveu lá atrás. Tá? E esses perigos são construções que a gente vai fazendo ao longo da vida. E através desses perigos que a gente vai vivendo, dessas situações negativas e ruins que a gente vai vivendo, só abrir um parênteses, é importante lembrar que o subconsciente registra as emoções positivas também. Mas aqui a gente está falando só do que é negativo, tá? Então esses registros que vão ficando gravados vão fazendo com que a gente desenvolva hábitos também, né? É uma outra característica da mente subconsciente, tá? E comportamentos. Hábitos e comportamentos nocivos para a gente mesmo. Tá? E esses hábitos, esses comportamentos vão ter o objetivo de preservar a gente. Dentro da ansiedade, né, essa sensação que a gente tem de ter que lutar ou fugir é uma sensação puramente fisiológica para fazer com que a gente não encontre o perigo, ou fuja do perigo, ou realmente lute contra aquele perigo. Só que em casos mais exagerados da ansiedade, a gente realmente paralisa. Não consegue fazer nada. Tá ok?
Então vamos citar um exemplo para vocês entenderem todas essas características que eu falei sobre a mente consciente e a mente subconsciente. Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu tratei recentemente. Uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de ficar em lugares fechados, tá? E toda vez que ela percebia que ela tinha que ir para um lugar fechado, começava todos aqueles sintomas da ansiedade, ela começava a ter taquicardia, começava a ter agitação, simplesmente paralisava, né? Seja para entrar num avião, seja para entrar dentro de uma sala onde ela tem que apresentar um trabalho, seja até mesmo dentro do carro dela, qualquer lugar fechado, era um motivo para ela desencadear todos os sintomas da ansiedade. E por que esses sintomas desencadeavam? O que esse cliente me trouxe era que esses sintomas eles começaram depois que ele tinha uma obrigação no serviço dele e ele tinha que apresentar em uma reunião no trabalho dele, um trabalho muito importante, e ele teve que desmarcar a reunião porque ele começou a se sentir muito mal. Mas por que a mente dele fez isso com ele? Por que a mente dele deixou ele tão inseguro a ponto dele ter que desmarcar um trabalho? O que ele me trouxe foi que ele é ansioso por conta de não conseguir resolver coisas no trabalho dele. Mas a gente, em hipnose, em hipnoterapia, a gente fala que o problema nunca é o problema. Então a gente foi averiguar em hipnose o que estava realmente acontecendo com o subconsciente desse cliente. E nós voltamos aos 5 anos, onde ele estava sendo abusado por 2 pessoas dentro de uma sala fechada. O que o subconsciente faz? Ele bate uma foto daquele local e ele fala assim: local fechado, lugares fechados são perigosos. E qual é o sentimento de uma pessoa que está sendo abusada dentro de um lugar fechado? Medo e impotência. São os sentimentos causadores da ansiedade. Então, ao longo da vida, ele foi vivenciando outros sentimentos de medo e impotência, esse cliente, que chegou num determinado ponto da vida dele onde ele não conseguia mais entrar em qualquer lugar fechado. Esse é um exemplo. Porque o subconsciente ele vai começar a tentar proteger a pessoa. Essa é uma das principais características do subconsciente. Ele acessa essas memórias de longo prazo, que é esse MLP, que são as memórias de longo prazo, né? Que vocês estão vendo aí. Ele acessa essas memórias, interpreta elas e fala assim para você: lugar fechado não dá. Por mais que conscientemente você tenha a força de vontade de poder vencer isso, aquela emoção é muito forte dentro de você. E é por isso que você não consegue controlar essa emoção. Porque o que foi experimentado lá atrás é muito forte. E foi entendido pelo subconsciente que você não pode ficar em um lugar fechado. É por isso que as pessoas não entendem. Elas precisam averiguar o que aconteceu realmente. E principalmente numa fase, num período de infância. Que a gente fala que o período de infância é do período do 3º mês gestacional até o 6º ou 7º ano. Tá? Até os 6 ou 7 anos. Esse período a criança está muito vulnerável a registrar essas emoções, ela não tem um filtro. Por mais que conscientemente você queira, aquela emoção está lá dentro. E existe um filtro. E aqui nesse slide vocês vão poder entender melhor por que vocês não conseguem entrar dentro do subconsciente para resolver realmente essa história. Por mais que esse cliente, por exemplo, queira resolver essa situação, por mais que ele conscientemente esteja realmente preparado para resolver isso, a mente subconsciente dele vai sempre falar assim: não, lugar fechado é muito perigoso. Então essa informação que vocês estão vendo aqui nesse slide, essa informação que vem de fora para entrar no subconsciente, essa informação que vem aqui falando: eu preciso mudar, eu quero perder o medo de lugar fechado, vem aqui e bate nessa listra rosa aqui, que é o que nós chamamos de fator crítico, ok? Esse fator crítico, ele é uma linha que divide a mente consciente da mente subconsciente. E esse fator crítico, ele vai filtrar essa informação que diz: eu quero mudar, eu quero vencer. Por mais que a pessoa esteja esforçada conscientemente,
essa informação vai vir, esse filtro vai pegar essa informação e vai analisar. E ele vai pegar essa informação e falar assim, o fator crítico fala assim, não, você não pode vencer isso. Lugar fechado é perigoso. E essa informação não entra no subconsciente para ressignificar isso. Entendeu por que vocês não conseguem resolver e controlar um problema emocional? Porque a mente consciente não consegue entender o conteúdo emocional que tem por trás. E essa informação, então, ela é barrada. Posso citar vários exemplos. A gente não vai ter tempo aqui. Citei um exemplo. Precisa ser um trauma, assim como o abuso? Não. Pode ser vários, pode ser um outro tipo de situação. Pode ser uma criança experimentando, por exemplo, uma discussão dos pais. O que ela vai sentir? Na maioria das vezes. Medo, impotência. Porque a criança não pode resolver aquela situação e aquilo vai gerar medo, insegurança, impotência. Então, esse é um motivo da gente não conseguir entrar dentro do subconsciente e solucionar essas questões que vêm de longa data, né? Esse filtro sempre vai filtrar as informações que vêm e dentro do subconsciente vai bater naquele mecanismo de autopreservação e o subconsciente sempre vai falar assim, não, isso não pode entrar aqui porque lugar fechado é perigoso. Ou então para quem tem depressão, por exemplo, sair de casa é perigoso, por exemplo. Existem vários exemplos. Enfim, o que a hipnose faz? Antes de falar dos mitos da hipnose, o que a hipnose faz, pessoal? Por que a gente realmente consegue auxiliar os clientes de forma bem rápida? A definição de hipnose a hipnose ela rompe esse fator crítico da mente consciente para que uma nova sugestão entre dentro do subconsciente, ok? Então, essa informação que você quer colocar dentro do subconsciente, ela vai entrar com muito mais facilidade, porque esse fator crítico ele vai estar rebaixado quando a pessoa estiver em transe, estiver em hipnose. É isso que nós fazemos, a gente instala novos programas dentro da sua mente subconsciente. Tá? E a gente acessa essas memórias de longo prazo para poder ressignificar toda a carga emocional, para a gente poder dar um novo entendimento àquela panela de pressão que eu estava falando para vocês. Ok? Por isso que hipnoterapia, muitas vezes, uma sessão ou 2 sessões, às vezes a gente consegue resolver um problema que a pessoa está sentindo há anos, que é muito rápido. Bom, para quem não conhece hipnoterapia, né? Hipnoterapia é utilizar terapia dentro de um processo de hipnose. Tá? Eu vou falar rapidamente, para vocês perderem o medo sobre hipnose, falar rapidamente sobre os mitos da hipnose aqui, porque no final agora a gente vai fazer um vídeo guiado, tá, pessoal? Um vídeo onde vocês mesmos vão entrar em auto-hipnose e vai ser um vídeo onde vocês vão poder atingir um nível de relaxamento para vocês quebrarem esse ciclo da ansiedade, tá? Bom, primeiro que hipnose, pessoal, ninguém aqui vai ficar inconsciente, tá? A gente vai apenas acessar sentimentos positivos no subconsciente, tá? E vocês vão estar o tempo todo no controle, tá? O tempo inteiro no controle. Não fique inconsciente. A sua mente consciente vai estar ligada, não tem como eu desligar a sua mente, tá? Porque não existe perder o controle em hipnose. Você está sempre consciente, você que vai se auto-hipnotizar, vamos dizer assim, tá? E eu apenas vou guiar esse processo. Você vai estar sempre me ouvindo, sempre consciente. Não há possibilidade nenhuma de você ter amnésia, tá? Esquecer as coisas, porque você vai estar ouvindo todos os sons do ambiente, você vai estar me ouvindo, tá? Você vai estar com a consciência o tempo todo ligada. Também não é meditação, apesar de ter algumas semelhanças, tá? Hipnose não é meditação. Hipnose não tem vínculo com espiritualidade também, tá, pessoal? É apenas um estado de foco mental, onde a gente vai fazer uma reprogramação mental, tá? Não é sair do local, não é você entrar em um processo de transe tão profundo, as pessoas ficam com medo, acham que vão sair do corpo, não é nada disso, não existe. Hipnose é uma ciência da mente, ok? E não existe nenhuma possibilidade de você revelar um segredo também, tá? Em hipnose. Não é nada
extrafísico, como eu já havia falado. Tá? Hipnose, na verdade, nada mais é do que um estado natural da mente, onde todos nós entramos todos os dias nesse estado natural de focado da mente. Todos os dias nós entramos. E a gente vai fazer esse trabalho aqui para agora despertar esse estado de hipnose dentro de você para que você encontre o seu ponto de equilíbrio. Para você encontrar esse ponto de equilíbrio nesse guia que eu vou te dar, nesse guia de auto-hipnose que eu vou fazer aqui, é preciso que você siga as minhas instruções, sem querer julgar o processo, sem querer ficar pensando muito se está certo ou errado. Não pense nisso, ok? Deixe fluir esse processo, que isso vai te ajudar bastante. Bom, antes de começar, vê se tem algum celular para você desligar, tá? Vou te dar um tempo rapidinho para você avisar alguém, para ninguém entrar no seu quarto, para te interromper, tá? Porque a hipnose é importante você estar concentrado, então é importante que ninguém te atrapalhe, ok? E é importante você seguir as instruções sem julgar todo o processo. Todos preparados? Vamos lá, pessoal? Sente-se em um lugar confortável. Ajeite bem o seu corpo. Respire profundamente. No momento que soltar o ar, feche os olhos e relaxe. Isso. Agora se concentre apenas nos seus olhos. Vá deixando eles pesados. Imagine que eles vão ficando mais relaxados e mais relaxados. Vai desligando os músculos ao redor dos seus olhos. E quando você perceber que realmente eles estiverem totalmente desligados, você vai se permitir um único teste. De tentar abri-los, porém não vai conseguir. No seu tempo a partir de agora. Isso. Talvez você tenha tentado, ou talvez não. Mas não importa. Caso você tenha abrido os olhos, você pode fechar agora. Eu quero que agora você imagine esse relaxamento dos seus olhos indo em direção ao topo da sua cabeça. Isso. E esse relaxamento do topo da sua cabeça vai percorrer por todo o seu corpo. Imagine o seu corpo agora relaxando mais e mais. E esse relaxamento vai descendo até a ponta dos seus pés. E o seu corpo vai ficando mais pesado. E você vai se sentindo melhor e melhor. Muito bem. Em um determinado momento, eu vou pedir agora para que você abra e feche os olhos. E quando você fizer isso, você vai se permitir a entrar num estado de relaxamento mais profundo. Toda vez que você abre e fecha os olhos, no meu comando, você vai mais fundo aí dentro de você. Abra os olhos, feche os olhos e relaxe. Isso. Se sentindo em paz. Abra os olhos novamente, feche os olhos e vai mais fundo. Isso. A próxima vez, você consegue agora dobrar o nível de relaxamento. Agora, abre os olhos, feche os olhos e dobre o nível de relaxamento. Isso. Muito bom. Agora, eu quero que você escolha uma mão, a direita ou a esquerda. E essa mão você vai fechar ela com força. Coloque força nela agora. Feche essa mão. E a força que você está colocando agora é a sua força de vontade em mudar. É a sua força de vontade em se superar. Isso. Em um determinado momento eu vou bater uma palma. Quando eu bater essa palma, você vai soltar completamente a sua mão, relaxar totalmente seu braço, sua mão, e seu corpo vai relaxar 2 vezes mais. Isso, relaxe profundamente seu corpo, sua mão relaxa. Você se sente melhor. O corpo mais pesado.
se sentindo muito bem. E agora, eu quero que você relaxe a sua mente tão bem quanto você relaxou o seu corpo. Para isso, você vai fazer uma contagem mentalmente e junto comigo, uma contagem regressiva do número 100 ao número 97. E a cada número que você conta, eles vão perdendo a força dentro de você, eles vão ficando pequenos, a ponto de você fazer com que eles sumam da sua mente, mesmo antes de chegar no número 97. Conte junto comigo, mentalmente. 100, mais relaxados. Eles vão ficando pequenos. 99, mais relaxados. Eles vão sumindo, e eles vão sumindo. 98, mais relaxado. Puxa o ar profundamente. E agora sopre eles para bem longe. E eles se vão. Isso. Não precisa mais contar. Talvez eles sumiram, talvez não. Mas não importa. O que importa é que você realmente está se transformando agora. E para essa transformação acontecer, agora, você vai ser guiado para o seu lugar seguro. Você está preparado para ir para o seu lugar seguro. Esse lugar, ele pode ser uma floresta, um campo, uma fazenda, uma praia, uma igreja, um templo, a sua casa, o seu quarto, ou dentro de você mesmo, não importa. O que importa é que esse lugar para onde vamos, esse lugar é o que vai te trazer paz e equilíbrio mental. Para isso, é preciso que você imagine uma escada rolante agora, à sua frente. Porque essa escada rolante é que vai te guiar para lá. E quando você estiver descendo, eu vou fazer uma contagem de 10 até 1. E a cada número que eu conto, você vai se sentindo melhor e melhor. No 1, você estará no seu lugar seguro, no seu ponto de equilíbrio, no seu centro. Pode começar a descer agora por essa escada rolante. 10, vai descendo. 9, se sentindo melhor. 8, você pode respirar agora para sentir a paz no seu coração. 7, quanto mais paz, mais tranquilidade mental. E quanto mais tranquilidade mental, mais paz. 6, se sentindo melhor. 5, o corpo pesa e a mente fica leve, como uma pena ao vento. 4, você está indo muito bem. 3, descendo e quase chegando no seu lugar seguro, no seu ponto de equilíbrio. 2, se sentindo muito melhor. 1, você chegou. Esse é o seu lugar seguro. Esse é o seu porto seguro. Esse é o lugar onde você encontra o seu ponto de equilíbrio. Esse é o lugar onde você encontra a sua paz interior. É esse lugar que você precisa estar mais vezes no seu dia. Sinta-se essa paz. Sinta essa serenidade dentro de você. Perceba agora que essa tranquilidade, essa paz vai trazendo segurança para você.
Sinta essa segurança. Perceba que essa segurança traz autoconfiança, convicção, amor. Sinta isso. Esse é o seu lugar seguro. Sinta esse lugar seguro vibrando dentro de você. Porque toda vez que você precisar retornar para ele, você já sabe o caminho. Você sabe que pode estar aí nesse lugar a qualquer momento. Em todo momento que você precisar. Esse é o lugar onde você realmente pode iniciar o seu processo de cura. E agora, eu quero que você ancore esse lugar. E eu vou criar uma âncora para que você se recorde desse lugar toda vez que você precisar. Para você criar essa âncora nesse lugar, é preciso que você faça um gesto, com uma mão, com as duas mãos, levando a mão em direção a algum lugar do corpo. Qualquer gesto que você quiser. Esse gesto que você fizer vai fazer com que você recorde desse lugar. Você vai se recordar desse lugar toda vez que você fizer esse gesto. Faça esse gesto agora. Isso. Firme esse gesto e esse gesto fica gravado na sua mente subconsciente, porque agora a sua mente subconsciente entende que esse gesto vai te conduzir para o seu lugar seguro, para o seu estado de equilíbrio mental. E fazendo esse gesto, você vai fazer 3 ciclos respiratórios. E a cada vez que você soltar o ar, você vai sentir tudo isso, todos esses sentimentos positivos aflorarem dentro de você. Cada vez que você respirar agora, fazendo esse gesto, você vai se sentir ainda melhor. Puxe o ar. Solte o ar. Se sentindo mais seguro, mais em paz, mais tranquilo. Mais uma vez. Puxe o ar. Solte o ar. Sentindo paz, tranquilidade mental, equilíbrio e força. Mais uma vez. Puxe o ar. Solte o ar, se sentindo pleno. Sentindo que você pode iniciar um novo ciclo na sua vida nesse lugar seguro. Porque toda vez que você estiver nervoso, ou estressado, ou irritado, desequilibrado, perturbado com qualquer coisa, você pode voltar para esse lugar. Que esse lugar é o que vai devolver para você a sua paz interior, o seu ponto de equilíbrio, a sua segurança e a sua autoconfiança. Muito bem. Desfaça o seu gesto. E esse gesto, toda vez que você precisar dele, você vai fazer. Porque você sabe que esse gesto te conduz para o seu lugar seguro. Muito bom. E agora, a gente vai emergir desse transe profundo, desse processo de hipnose. E eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. E você vai subindo, emergindo, se sentindo mais energizado. 1, se sentindo bem, se sentindo confiante. 2, se sentindo cada vez melhor, se sentindo mais seguro de si. 3, você pode mexer o corpo, os braços, as pernas, sentindo melhor o seu corpo. 4, absorvendo todo o conhecimento desse seu lugar seguro e percebendo que você agora vai iniciar um novo ciclo na sua vida. 5, olhos abertos. Isso. E agora de olhos abertos, você percebe que você é o agente da sua mudança. Espero que esse áudio tenha ajudado vocês. Que essa auto-hipnose, tenha ajudado vocês. Eu falei áudio porque eu tenho um áudio de auto-hipnose e eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo, para quem quiser, tá? Treinar a mente.
para quem quiser realmente quebrar esses ciclos desses sentimentos, dessas emoções ruins. Me chama lá no meu Instagram, tá? Tá o contato aqui. O meu contato no Instagram. Pode me chamar por lá no meu direct, que eu posso te passar um áudio para você acessar o seu local seguro, tá? Lá que você pode treinar a sua mente. Toda vez que você precisar, se sentir irritado, nervoso, né? Estiver com todos aqueles sintomas da ansiedade, angustiado, aquela dor, aquela sensação ruim no peito, esse áudio de auto-hipnose pode te ajudar bastante. Era isso que eu queria entregar para vocês. Claro que em alguns casos as pessoas precisam de terapia, que é uma faxina mais grossa que você precisa fazer no seu subconsciente. Mas esse áudio já vai poder te ajudar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá, pessoal? E qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no Instagram também, perguntar, que eu fico à disposição de vocês e eu espero vê-los em breve, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.